Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, boa tarde. Está começando Vamos Juntas. Você que nos acompanha deve estar achando estranho. Estamos nós quatro aqui de novo, todo mundo com a mesma roupa. Mas sabe o que é? Você que nos acompanha já viu que nós estamos falando de um assunto muito interessante: emoções tóxicas. E esse assunto está rendendo tanto que nós pedimos à doutora Ilma para permanecer, para a gente seguir, né? Porque tem muita coisa importante que está servindo para fazer a gente ressignificar as nossas vidas, as nossas emoções e nos tornarmos mais saudáveis, né? De dentro para fora, que é o mais importante. Já falamos essa semana de várias emoções, já falamos de culpa, já falamos de ansiedade e tem muitas outras, né? Como o medo, que é algo que está aí no nosso dia a dia. Falamos de raiva. Eu queria pegar esse gancho da raiva para tirar uma dúvida. Eu li uma vez de que quando você passa uma raiva momentânea, né? Alguém ou fala alguma coisa que você não gostou, ou toma uma atitude que você não gostou, e aquilo te causa raiva, tem toda uma adrenalina, uma emoção forte que te causa naquele momento. E essa emoção parece que ela tem um tempo de duração. Só que nós, muitas vezes, aquilo passa, você vai embora, aí chega de noite, você começa a lembrar e remoer aquilo, e aí quando você remoe aquilo, você sente a emoção de novo, né? Porque aquilo volta. Seria interessante a gente, quando aquela emoção vier de novo, a gente se distrair ou pensar, já passou, eu não tenho o que fazer nessa situação. Pensar em outra coisa, essa é a maneira certa da gente agir? Colocar o foco em outra coisa e deixar isso para lá e parar de remoer? Ou não é tão simples assim? Então, pode ser simples, dependendo aí da situação da raiva. Na verdade, quando a gente sofre um impacto desse, que mexe com uma emoção forte como a raiva, é bom elaborar, né? Parar para pensar por que isso me irritou tanto, não é? O que a pessoa fez ou falou que produziu essa raiva? Será que essa raiva surgiu só por conta dessa situação? Ou eu já estava no meu limite, não é? E aí acabei tendo uma raiva muito grande. Então é sempre importante olhar, né, da onde vem aquela raiva, por que aquela raiva surgiu com forma tão intensa. Porque muitas vezes é simples você falar assim, não quero nem saber disso, deixa pra lá. E você não conversa com você mesmo, você não fala com ninguém, não elabora, não é? E nem fala com a pessoa envolvida, porque às vezes é possível falar com a pessoa envolvida. Quando você falou isso, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei com raiva por isso. Como que é isso, né? É num confronto mesmo, um confronto respeitoso, né? Mas eu acho que o confronto, ele sempre ajuda a gente. Quando você joga para lá sem resolver, eu imagino que aquilo a qualquer momento ela pode aflorar. E sabe-se lá de que forma, né, essa raiva pode voltar. Sim, ela pode voltar inclusive como uma fúria. Sabe, naquele momento, aquela raiva potencializada, que você fala coisas que você não deveria falar, quando você age agressivamente e faz qualquer coisa nesse sentido. Mas tem pessoas que às vezes potencializam as coisas, né? Acho que é importante também a gente buscar esse equilíbrio. Tem essa coisa do coach, Karine, que fala que a gente pode escolher o pensamento que a gente quer ter. A gente sabe que não é simples, mas em alguns momentos eu creio que isso funcione. Sim, quando você elabora, né? Por que essa raiva aqui agora? Que você tem essa condição de elaborar, de pensar sobre isso depois? Porque na hora da raiva, você tem que ter um certo equilíbrio, porque a sua reação pode ser muito negativa, não é? Então, segundo estudos, né, do Daniel Goleman, no momento da raiva, né, aliás, ele diz que a gente pode perceber quando a raiva está no percurso, porque a gente começa a sentir uma agitação maior, né? A adrenalina, né, ela já começa a circular na corrente sanguínea de uma forma mais elevada. Então, segundo pesquisas dele, no livro Inteligência Emocional, você precisa de no
no mínimo 25 minutos para poder metabolizar aquela adrenalina. Na verdade, eu preciso de mais, tá, gente? Não é assim, tão simples, né? Não é uma mas matemática. como diz que é 25, o mínimo, né? Na verdade, eu tenho, assim, já uma prática minha. Na hora que eu tô com muita raiva, eu me calo. Agora eu não deixo passar, entendeu? Não, depois eu vou conversar. Eu tenho pra mim também, é uma coisa, acho que da personalidade de cada um, eu não gosto de não resolver. Entendeu? Mas isso é muito bom. Preciso resolver. Isso é muito bom. Né? Então, porque eu acho que senão fica aquela coisa ali, ó. Guardada. E aí, né? é igual a Sandra falou, eu vou ir pra casa de noite e falo, mas gente, por que eu não resolvi aquilo agora, né? Então, talvez no momento até não resolvo, mas eu preciso voltar e resolver. E é o que ela falou, que é a forma da cura, entre aspas, é você colocar pra fora, é você falar, elaborar a gente se isso, conhece, né? é o que a doutora Ilma falou, quanto mais a gente se conhece, mais a gente observa quando tem alguma coisa para acontecer. Porque a gente começa a perceber. A gente começa a perceber aonde a gente fala sobre as questões do pensamento. Peraí, está caminhando para cá, eu posso voltar, trazer meu pensamento, não quero elaborar isso aqui agora, mexer nisso. É tomar as rédeas do nosso diálogo Mas interior. é Isso também Isso, o diálogo. A gente tem que tomar essas rédeas a comunicação interna é muito importante, para o seu gerenciamento emocional, não é? É isso que a Karine falou, é essencial. Quanto mais você se conhece, mais você tem elementos que vão te ajudar a lidar com esses momentos desafiadores, né? Os recursos internos que você tem, eles afloram nessa hora. Opa, calma aí, peraí, depois eu vou voltar a isso, vou conversar, né? E aí, ó, vamos conversar. Vamos resolver. Isso não foi legal, não gostei disso e tal. Isso é muito importante até na manutenção das relações. Relações harmoniosas requerem esforço e trabalho, não é? E então, não estão livres de conflitos. Não, o conflito faz parte, é inerente ao ser humano. Né? A gente não pode com ficar conflitos isso aí. de uma forma inteligente. Mas vamos continuar depois dos comerciais, tá? Espera aí, só um minutinho, a gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta falando de emoções tóxicas com a doutora Ilma. E nesse bloco, doutora Ilma, eu quero começar falando sobre uma emoção que às vezes pode ser muito prejudicial. Ela tem um lado positivo, mas tem um lado que pode nos paralisar, que é o medo. A gente tem escutado muito essa frase, vai com medo mesmo. Eu tenho feito muito isso na minha vida, enfrentado meus medos, mas não é fácil, né? O medo é muito desafiador, né? Muito, porque faz parte do ser humano sentir medo. O medo é protetor. Você está andando numa rua, você vê ali um assalto, você vê uma cobra passando, por exemplo. Eu tenho medo de cobra, não sei vocês. Eu de barata. Aí é preciso pensar, né? Então, na verdade, te aciona imediatamente, né? O seu cérebro manda os sinais. Fica longe daquilo. Fica longe daquilo. E você vai ter ali uma ação, ou você vai atacar, não é? Se você precisa atacar aquele perigo, ou você vai correr e vai se defender, né? Então vem toda uma reação que nos protege. Mas o medo pode ser paralisador. Por quê? Porque muitas vezes nós carregamos esses medos que estão na nossa mente e criamos cenários, não é, mentais que estimulam o medo. Medos infantis. Que não existem, às que vezes. Não né? existem. Irreais. Irreais, são da imaginação, né? Você cria isso, por exemplo, pessoas que têm medo de tudo. Medo de tudo. Medo de andar de avião, medo de tudo. Medo de escuro, aquela coisa medo bem, de bem escuro, primária. bem Mas é infantil. Medo de falar em público, que é um medo muito comum. Sim, uma vez eu dei treinamento de oratória e eu filmava as pessoas para que elas pudessem se ver realmente o medo que traz o rubor, que traz a paralisia da pessoa não conseguir falar, não consegue mesmo. E o medo
medo traz as fobias, que a gente já sabe, aí já vem para as questões de doenças da alma, traz as crises de pânico, né? Os transtornos de pânico mesmo. Então, o transtorno de pânico, por exemplo, é uma sensação de morte. De morte. E é real, e faz sintomas, né? Taquicardia, calafrio, sudorese, calafrio, pressão, a pressão oscila, né? E às vezes a pessoa pensa que está tendo um infarto. Isso mesmo. E é uma crise de pânico, é o medo. Então, o medo precisa ser olhado. É uma emoção muito forte, muito tóxica e precisa ser identificado. Os medos infantis, ser trabalhado, vai com medo, que às vezes ao longo da vida barreiras surgiram, né? E a pessoa se paralisava diante de coisas que ela poderia avançar. E aí ela precisa encarar seus medos, né? Então o medo precisa ser olhado porque ele realmente doutora Ilma, traz tem uma danos. questão que nessa conversa toda que a gente vem tendo que está deliciosa, mas o perdão é um elemento que nos ajuda a encarar esses sentimentos com valentia, com qualidade e de repente nos leva até a paz que a gente estava falando? Esse perdão daria um programa inteiro, mas nós só temos 1 minuto e meio, sabe, doutora Ilma, para falar sobre ele. E eu digo perdão assim, vão perdoar minha vida, perdoar meu erro, perdoar minha história. Sim, perdoar a si mesmo, perdoar o outro, porque senão a pessoa fica refém das adversidades do passado. Entra no campo de vitimização. Então, tudo que aconteceu lá atrás paralisa hoje, ela fica deitada nessa cama. Então, tudo é culpa do pai, culpa da mãe. E aí não assume a sua real responsabilidade por fazer suas escolhas hoje. A gente não tem como mudar o passado. A máquina do tempo ficou só na ficção científica, né? Ele não tem. Então, a gente tem que encarar o passado. A gente tem que identificar essas mágoas, ressentimentos, amarguras e escolher. Perdoar é uma escolha, é uma decisão. Eu espero estar preparado para perdoar. Não vai estar nunca. Não vai chegar. Não vai estar nunca. Não vai chegar. Eu tenho um conceito assim de perdão muito simplista, que eu vou falar aqui para vocês, né? Que vocês não vão achar em dicionário nenhum. Para mim, perdão é uma perda grande. Perdão. Aumentativo de perda. Não é por quê? Muito bom. Não é verdade? Muito bom. Perdeu. Sabe quando você está passando na rua, que você vê um bandido assaltar, ele fala, perdeu. Perdeu. O que você vai fazer? Vai botar sua vida em risco ali? Né? Perdeu. Agora, o que eu posso fazer hoje para lidar com essa perda? Fantástico. Não é? O que eu posso fazer? Então, aí muitas vezes o perdão a si mesmo, que vem atrelado à culpa. Culpa, é muito importante pensar que culpa implica punição. Se a pessoa fica agarrada na culpa, ela se pune. Então, ela mesmo se auto-sabota, faz coisas que vão trazer prejuízo para a sua vida, se relaciona com pessoas que vão intensificar suas dores, não é? Então, perdoar a si mesmo, perdoar o outro. Não é? Seguir, Liberar dívidas, sabe? É assim, você pega nota promissória. Foi tanto dano depois daquela perda que se você fosse cobrar, é uma perda impagável. É uma dívida impagável. Então você decide, fecha a conta, passa a régua. A si mesmo, A né? si mesmo. Libera. Sabe aqueles cadernos de antigamente dos armazéns? Que botava a conta lá, depois riscava assim. Então, Tchau. risca, passa a régua. Fecha a conta, se libere e perdoe. Ótimo. Ai, gente, Ai, encerramos com delícia. chave de ouro. Doutora Ilma, nossa, foi incrível a sua participação aqui. Foram programas muito ricos, né? Muito. A gente espera que vocês tenham aproveitado, que vocês reflitam, pensem sobre tudo isso e qualquer coisa procurem a doutora Ilma. Gente, muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês juntas. Né? Queremos mais. Obrigada mesmo. Meu Instagram é Ilma e Celso Cunha. Vocês podem ir lá que vocês entram em contato comigo. Né? Ai, E joia. E muito bom E mesmo. nós vamos te convidar outras vezes, com certeza. Obrigada, gente. Ó, fiquem com Deus. Um beijão. Até o próximo programa. Vamos juntas. Vamos juntos. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.